tensões induzidas no solo, só que agora o tipo do carregamento vai ser um carregamento quadrado ou retangular. Qual o exemplo de um carregamento quadrado ou retangular? O exemplo mais claro seria uma fundação rasa de um edifício. Então, essa fundação ela pode ser um bloco ou uma sapata quadrada ou retangular. E como que é a equação que determina o acréscimo de tensão vertical em qualquer ponto do subsolo? É através desta equação aqui, ó. O acréscimo de tensão vertical, ele é dado pela carga, que é a magnitude que está sendo aplicada no nível do terreno, vezes esse I sigma. O I sigma é um fator de forma que é um valor tabelado, ele depende de dois parâmetros. Esses dois aqui, ó, o M e o N. O M, ele é a função do B sobre o Z. B é a largura do carregamento e Z é a profundidade do ponto em relação ao carregamento. E o N é o L sobre o Z. O L é o comprimento do carregamento e o Z é a profundidade do ponto em relação ao nível do carregamento. Daí, primeira coisa, tem que determinar o valor do M, determinar o valor do N e nessa tabela aqui e determinar o valor do sigma. Daí, com o valor do sigma e com a carga, você determina o acréscimo de tensão vertical. Alguém está com o microfone ligado aí? Eu peço que... Aí. Olha só. Daí, com o valor do I sigma e com o Q, você determina o acréscimo de tensão vertical em um ponto do subsolo. Um detalhe muito importante é o seguinte, é que o ponto onde está querendo determinar o acréscimo de tensão vertical, ele tem que estar abaixo do vértice do carregamento. Então, o ponto aqui, ele tem que estar abaixo do vértice do carregamento. Então, ele pode estar abaixo desse vértice, desse outro vértice, desse outro aqui ou desse outro. Ele não pode estar aqui neste ponto, ou aqui neste ponto, ou qualquer ponto que não seja no vértice do carregamento. Daí, vamos utilizar esse exemplo 1 aqui, para demonstrar como que eu utilizo aquela forma. Essa daqui, ó. Então, neste exemplo, temos o que aqui? Temos uma carga retangular com a largura de 4 metros e o comprimento de 10 metros. O valor dessa carga é 100 kPa e deseja determinar o que essa carga aqui está acrescentando de tensão vertical neste ponto A. Daí, o que a gente faz? Primeiro tem que determinar o valor do M e depois o valor do N. O M é a base sobre Z e o N é o L sobre o Z. B é o valor menor, é a largura do carregamento, e L é o valor maior, que é o comprimento do carregamento. E Z é a profundidade do ponto em relação ao carregamento. Então, a gente tem esse dado, que é 4 metros, tem esse outro aqui, que é 10 metros, e também tem o Z, que é 5 metros. Então, dá para a gente determinar o valor do M e o valor do N. A gente joga aqui esses dados nessa razão e nessa outra aqui. A gente obtém que o valor do M é 0,8 e no N é 2. Então, lá na tabela, a gente tem que procurar a coluna com o valor de 0,8 e a linha com o valor de 2. Aonde que a coluna cruzar com a linha vai ser o valor do sigma. Então, tá aqui.
M é as colunas, no nosso caso, o M igual a 8, a gente tem que buscar a coluna igual a 0,8. Então, a coluna 0,8 é essa daqui. E o N é a linha, a gente tem que procurar o valor da linha igual a 2. Então, N são as linhas, o valor de 2 é essa aqui. Aonde cruzou a coluna 0,8 com a linha 2, deu que o I sigma é 0,1812. Então, para este exemplo aqui, o I sigma é 0,1812. E a gente tem agora o I sigma, que é esse valor, e tem o valor que está sendo aplicado lá no nível do terreno, que é 100 kPa. Então, a gente tem as duas informações para jogar nessa fórmula aqui, determinar o acréscimo de tensão vertical no ponto A. Então, jogando esses dois valores nessa forma, a gente obtém que no ponto A está sendo acrescido uma tensão vertical de 18,1 kPa, devido a essa carga aqui de 100 kPa. Beleza? Então, o primeiro exemplo foi esse. Vamos agora para o segundo exemplo. Esse segundo exemplo já muda algumas coisinhas. No exemplo 2, tem aqui, ó, uma fundação. Essa fundação, ela é uma fundação quadrada de lado 2. Então, B igual a 2 e o L igual a 2. Essa fundação, ela está enterrada. O nível de aplicação que dá carga está 1,5 m, 1,80 m abaixo do nível do terreno. E ela está aplicando uma carga de 200 kPa nesse nível aqui. Daí, no exercício, pede para determinar qual que é o acréscimo de tensão vertical neste ponto A. Daí, como que a gente faz para obter o acréscimo de tensão vertical no ponto A devido a essa fundação aqui? A gente usa esta fórmula aqui, só que nesta fórmula aqui, o ponto ele tem que estar abaixo do vértice do carregamento. E se a gente olhar aqui para o ponto A ele não está no vértice do carregamento, ele está centrado no carregamento, ele está no meio do carregamento. Então, como que a gente faz para poder determinar o acréscimo de tensão vertical no ponto A, utilizando esta fórmula aqui, sendo que o ponto A não está no vértice deste carregamento total aqui? A gente tem que fazer o seguinte: pegar este carregamento, o ponto A está aqui no centro dele, então neste caso não dá para utilizar essa fórmula, e dividir ele em 4 carregamentos menores. Então, a gente pega esse carregamento total, que é isso tudo, e divide o carregamento em 4 carregamentos menores. Daí, esse carregamento menor aqui, o ponto A está no vértice dele. Neste outro carregamento, o ponto A está no vértice dele. Neste carregamento, o ponto A está no vértice dele. E a mesma coisa aqui para esse carregamento 4. O ponto A está no vértice desse carregamento. Então, agora, ele, dessa configuração, atende aos requisitos da equação. Então, agora, o ponto A está no vértice desses 4 carregamentos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o acréscimo de tensão vertical no ponto A devido a este carregamento menor, utilizando as dimensões deste carregamento menor, e depois a gente tem que multiplicar por 4 para considerar esses 4 carregamentos aqui, ó. Como eles são iguais, você calcular para um, depois multiplicar por 4,
a gente encontra o que esse carregamento total acrescenta de tensão vertical no ponto A. Então, olha só, a gente tem que adotar este carregamento menor e considerar as dimensões deste carregamento menor. Então, qual que é a dimensão desse carregamento menor? A dimensão, ela vai ser o que aqui? Como esse lado todo da fundação vale 2 metros, metade dele vale 1. Então, agora a gente tem que considerar o B, que é a largura do carregamento, igual a 1. Como o comprimento aqui, ó, total vale 2, a gente está pegando só metade desse comprimento, o L agora vai ser o L igual a 1. A gente utiliza esses valores aqui para determinar o M e o N. Daí fica como? Fica o B, que é igual a 1, sobre o Z. Z é a profundidade. Qual que é a profundidade do ponto A em relação ao nível de aplicação da carga? Olha só, o ponto A está aqui, o nível de aplicação da carga é esse nível aqui. Qual que é essa profundidade? Essa profundidade é 4 metros. Então, Z vale 4. Então, B igual a 1, Z igual a 4, 1 sobre 4, 0,25. Então, o valor do M é 0,25. Então, lá na tabela, a gente tem que procurar a coluna com valor de 0,25. Agora, vamos determinar o valor do N. O N é o L sobre o Z. O L agora vale 1, o Z vale 4, fica que o N vale 0,25 também. Então, a gente lá na tabela tem que procurar a linha com o valor de 0,25. Então, nessa tabela aqui, a gente tem que procurar a coluna com o valor de 0,25 e a linha com o valor de 0,25. Como nessa tabela não tem nem a coluna 0,25, nem a linha 0,25, a gente tem que pegar as duas colunas mais próximas a esse valor. As duas colunas mais próximas a 0,25 é 0,2 e 0,3. Então, a gente seleciona essas duas colunas aqui e faz a mesma coisa para a linha. Como a gente não tem a linha de 0,25, a gente seleciona as linhas mais próximas a esse valor. Seria a linha de 0,2 e a linha de 0,3. Então, seleciona essas duas linhas. Aonde cruzar essas duas colunas com as duas linhas são os possíveis valores do I sigma. Daí a gente tem que analisar entre esses 4 valores qual é o valor maior, qual fornece um valor maior para o I sigma. Neste caso aqui, o valor maior para o I sigma é 0,0374, que é este daqui, ó. A gente vai selecionar esse valor. Então tá aqui, ó, o I sigma igual a 0,0374. Então agora a gente tem a carga, que é 250 kPa, e tem o I sigma. É só jogar nessa fórmula, nós vamos determinar o acréscimo de tensão vertical no ponto A devido a esse carregamento menor. Então tá aqui 250, que é a carga da fundação, vezes o I sigma, que é 0,0374. A gente determina que o acréscimo de tensão vertical no ponto A devido a esse carregamento menor é de 9,35 kPa. Daí, esse 9,35 kPa é o acréscimo de tensão vertical devido só a este carregamento menor. Essa outra parte aqui a gente não considerou ainda. Então, a gente precisa fazer o que para considerar todo esse carregamento? A gente precisa pegar esse 9,35 e multiplicar por 4,
que daí sim, agora a gente está considerando todo o carregamento da fundação. A gente pega 9,35, multiplica por 4, a gente encontra que, devido àquela fundação, teve um acréscimo de tensão vertical no ponto A, num valor de 37,4 kPa. Ela é o seguinte, tem aqui uma fundação retangular de 3 metros de largura por 4 metros de comprimento. Isso daqui visto em planta. Então, visto de cima, fica isso daqui, ó. Essa fundação, ela tem um carregamento de 200 kPa, ela está aplicando aqui no nível do terreno uma magnitude de tensão de 200 kPa, e no exercício, na atividade, está pedindo o seguinte: determinar o acréscimo de tensão vertical no ponto A, no ponto B e no ponto C. O ponto A é esse ponto aqui que está bem no centro do carregamento e a 3 metros de profundidade em relação a onde que ele está sendo aplicado. O ponto B, ele já está na face direita do carregamento, bem na metade do comprimento. Então, se aqui tudo vale 4, daqui para cá vale 2 e do B para lá vale 2. E no ponto C ele já está fora do carregamento. Então, o carregamento é só isso daqui, o ponto C está fora dele. Está aqui ó, no mesmo alinhamento dessa face aqui, só que fora dele. Todos os pontos aqui estão a uma profundidade de 3 metros em relação ao nível que esta fundação está aplicando a carga. Daí, o seguinte, como que eu faço para colocar o ponto A no vértice desse carregamento cheio aqui? Então, esse ponto A, vocês vão utilizar o mesmo procedimento que foi do exemplo 2. Vamos dividir aqui este carregamento em 4 partes. Aí, esses 4 subcarregamentos, o ponto A vai estar no vértice dele. Então, você considera só um carregamento menor, calcula o que esse carregamento menor está gerando de acréscimo de tensão vertical no ponto A e depois multiplica por 4 para considerar esse carregamento cheio. Depois, no ponto B, aí você tem que fazer a mesma coisa. Tem que, de alguma forma, colocar o ponto B no vértice da configuração que você for adotar aqui. E para o ponto C, já adiantando, você vai ter que esticar esse carregamento até o ponto C. E depois, como você esticou esse carregamento até o ponto C, você vai ter que desconsiderar essa parte que você esticou e ela não existe. Então, tem que fazer um cálculo considerando o carregamento maior e depois descontar aquela parte que você considerou e ela não existe.